Vivemos em constante movimento, guiados por escolhas, desejos e comportamentos que muitas vezes parecem escapar ao nosso controle consciente. Mas e se aquilo que realmente conduz nossas atitudes estivesse escondido nas profundezas da nossa psique? Existe um território oculto dentro de nós, um espaço sombrio onde se escondem partes rejeitadas, esquecidas ou mal compreendidas de quem somos. Não é o mal em si, mas sim o não reconhecido. Este mergulho na escuridão interior é, na verdade, um caminho de iluminação. Neste vídeo, você será conduzido por uma jornada rumo ao que há de mais autêntico em si mesmo. Vamos atravessar os véus da sombra para encontrar o verdadeiro self, aquilo que pulsa em silêncio, esperando ser reconhecido. Se você está pronto para iniciar essa travessia interna, comente abaixo: eu aceito enxergar o que me habita. Para Carl Jung, a psique humana é um vasto território onde luz e escuridão coexistem. Ele não via a sombra como algo negativo por essência, mas como uma parte fundamental do nosso ser que precisa ser reconhecida e integrada. A sombra representa todos os aspectos de nós mesmos que foram reprimidos, negados ou rejeitados. Traços, memórias, impulsos e desejos que não se encaixaram na imagem ideal que criamos de quem deveríamos ser. No entanto, é justamente nesse material reprimido que reside um imenso potencial de transformação e de verdade pessoal. A projeção, outro conceito-chave, ocorre quando descarregamos nos outros aquilo que recusamos ver em nós mesmos. Aquilo que mais nos incomoda nos outros, geralmente, revela um espelho do que habita em nosso inconsciente. Ao reconhecer essas projeções, começamos a recolher os fragmentos perdidos de nossa identidade. A jornada da individuação, que é o processo de nos tornarmos quem realmente somos, só se completa quando olhamos para a sombra sem julgamento. Esse movimento não significa eliminar a escuridão, mas trazer consciência a ela. É nesse processo que o self, o centro regulador e totalizador da psique, emerge com mais nitidez. O self não é o ego, é o todo que transcende a divisão entre o consciente e o inconsciente. Também é essencial mencionar a integração dos aspectos femininos e masculinos da psique, o anima e o animus. Eles representam qualidades que, se ignoradas, mantêm o indivíduo fragmentado. Ao acolhê-los, ampliamos nossa compreensão de nós mesmos. Mergulhar na sombra é, portanto, um ato de coragem. E é nesse escuro fértil que podemos descobrir a essência autêntica que nos habita. Desde os primeiros anos de vida, o ser humano começa a construir aquilo que Jung chamou de persona, a máscara social que usamos para nos adaptar ao mundo. Essa adaptação é necessária, pois somos seres sociais e precisamos pertencer para sobreviver. Contudo, a construção da persona implica, inevitavelmente, na exclusão de partes internas que não são aceitas ou compreendidas por aqueles que nos cercam. A sombra nasce, portanto, como o reverso da persona. Cada vez que reprimimos um impulso, um sentimento ou uma característica para sermos amados, seguros ou incluídos, empurramos esse conteúdo para o inconsciente. Essa operação psíquica ocorre de forma tão precoce e automática que mal nos damos conta de que já carregamos dentro de nós um mundo inteiro de elementos que não reconhecemos como nossos. Durante a infância, somos ensinados sobre o que é bom e o que é ruim, o que é digno de ser mostrado e o que deve ser escondido. Crianças que choram demais podem ouvir que são frágeis ou exageradas. Aquelas que se impõem podem ser rotuladas de desobedientes ou agressivas. E assim, aprendemos a esconder emoções como raiva, tristeza, inveja, desejo, arrogância, vulnerabilidade. Mas também aprendemos a esconder dons, talentos e potências que ameaçam o equilíbrio familiar ou desafiam convenções. Uma criança que brilha demais pode ser silenciada. Uma que pensa de maneira diferente pode ser corrigida constantemente até calar sua própria voz. A sombra não é feita apenas de defeitos, mas também de tudo aquilo que foi deixado de lado para garantir amor e pertencimento. Esse processo forma um inconsciente pessoal cheio de conteúdos que mais tarde ressurgirão, seja por meio de impulsos incontroláveis, sonhos perturbadores,
crises existenciais ou comportamentos repetitivos que parecem desafiar a lógica consciente. Quando adultos, muitas vezes nos surpreendemos com reações desproporcionais, atitudes que nos envergonham ou julgamentos rígidos sobre os outros, sinais de que a sombra está ativa e pedindo para ser vista. Ao longo da vida, carregamos essas máscaras com tanta naturalidade que esquecemos quem somos sem elas. A identificação com a persona nos dá um senso de segurança e de identidade social, mas também nos afasta de nossa essência verdadeira. Quanto mais rígida for essa identificação, maior será a distância entre o eu consciente e os conteúdos inconscientes reprimidos. E quanto maior essa distância, mais intensa será a manifestação da sombra, que sempre busca se expressar de forma simbólica ou distorcida. Esse descompasso entre o que somos e o que mostramos ao mundo pode gerar um sentimento constante de vazio, desconexão ou inadequação. A sensação de que falta algo, de que estamos representando um papel, é o sintoma mais claro de que há partes nossas esperando por reconhecimento. A sombra formada na infância não desaparece com o tempo. Ela apenas se oculta melhor. E quanto mais negada, mais força ela adquire. É importante entender que a sombra não é um erro da psique, mas uma resposta adaptativa. Ela é o resultado de um processo natural de sobrevivência emocional. O problema não está em tê-la, mas em ignorá-la. Ao reconhecermos como nossas máscaras foram construídas, começamos a ver os contornos da sombra e damos os primeiros passos rumo à sua integração. Isso exige coragem, sim, mas também exige compaixão por nós mesmos. É preciso olhar para aquela criança que fomos com ternura, entender que ela fez o que podia com os recursos que tinha. A sombra não é inimiga, é uma aliada oculta, esperando a oportunidade de nos mostrar o que ainda não sabemos sobre nós. É nesse reconhecimento inicial que o processo de individuação se torna possível. A jornada não começa com iluminação, mas com a disposição de olhar para o que foi deixado para trás. E quase sempre, o que deixamos para trás é o que temos de mais precioso. Uma das formas mais engenhosas com que a sombra se manifesta é por meio das projeções. Carl Jung compreendeu que aquilo que reprimimos dentro de nós inevitavelmente busca uma via de expressão no mundo externo. Quando não somos capazes de reconhecer certos aspectos como nossos, eles são deslocados para fora, atribuídos a outras pessoas. O outro, nesse mecanismo psíquico, se transforma em uma tela onde projetamos tanto aquilo que admiramos quanto aquilo que rejeitamos. E é justamente essa projeção que nos impede de ver a realidade como ela é. Passamos a viver em um mundo povoado por espelhos, onde confundimos nossas imagens internas com as pessoas à nossa volta. As projeções negativas são mais fáceis de perceber, pois geralmente se manifestam na forma de julgamento, intolerância, raiva ou desprezo. Quando algo em alguém nos incomoda de maneira desproporcional, é um sinal claro de que esse traço toca algo reprimido dentro de nós. Por exemplo, uma pessoa que condena com fúria qualquer demonstração de arrogância pode estar, sem perceber, projetando sua própria necessidade de afirmação que foi silenciada ao longo da vida. Ou alguém que se irrita profundamente com a fragilidade dos outros pode estar recusando a própria vulnerabilidade. O desconforto diante de certas atitudes alheias quase sempre revela partes nossas que ainda não foram integradas à consciência. E quanto mais negamos essas partes, mais agressivas se tornam as projeções. Mas as projeções não são apenas negativas. Muitas vezes idealizamos outras pessoas, atribuindo a elas qualidades extraordinárias que não conseguimos reconhecer em nós mesmos. Admiramos profundamente alguém pela sua coragem, criatividade, sensibilidade ou liberdade, sem perceber que estamos, na verdade, contemplando potenciais ocultos em nossa própria psique. Essa idealização, embora pareça positiva, também é um obstáculo ao autoconhecimento. Ela coloca o outro num pedestal e nos mantém num lugar de inferioridade, impedindo que percebamos que aquilo que admiramos já existe, em estado latente dentro de nós. O processo de individuação exige que recolhamos essas projeções e as reconheçamos como partes da nossa totalidade psíquica.
Isso não significa que tudo o que vemos no outro é sobre nós, mas que tudo aquilo que nos afeta emocionalmente, de maneira intensa e repetitiva, merece ser investigado. A projeção é um convite à autorreflexão. Em vez de perguntar por que essa pessoa é assim, a pergunta mais frutífera seria: o que essa reação me revela sobre mim mesmo? Essa inversão do olhar transforma o julgamento em oportunidade de crescimento. Jung alertava que a projeção é um dos maiores obstáculos para os relacionamentos verdadeiros, pois impede o contato genuíno com o outro. Enxergamos fantasmas, medos, desejos e frustrações, e não a pessoa real. As relações mais profundas só se tornam possíveis quando cada um assume a responsabilidade pelo que sente e deixa de esperar que o outro cure ou carregue sua sombra. A desilusão que muitas vezes ocorre nas relações é, na verdade, o colapso de uma projeção. Quando o encanto se desfaz, temos a chance de enxergar com mais clareza, tanto o outro quanto a nós mesmos. A retirada das projeções é um processo doloroso, pois exige quebrar imagens idealizadas ou enfrentar aspectos sombrios que evitamos. No entanto, é também um processo libertador. Ao reconhecer que o outro não é responsável por nossas emoções mais intensas, recuperamos o poder sobre nossa vida emocional. Deixamos de ser reféns de gatilhos externos e passamos a nos relacionar com mais verdade e inteireza. Reconhecer uma projeção não é tarefa simples. O ego tende a resistir, pois proteger a autoimagem é uma de suas funções centrais. Mas à medida que desenvolvemos a capacidade de observar nossas reações com honestidade, vamos pouco a pouco iluminando a sombra. E com isso, abrimos espaço para um encontro mais autêntico com o self, aquele que não julga, mas acolhe, que não separa, mas integra. A projeção é, portanto, um espelho. E ao olharmos com coragem para o reflexo, deixamos de nos perder no outro e começamos, enfim, a nos encontrar em nós. Existe um momento inevitável na jornada de autoconhecimento em que a sombra deixa de se manifestar apenas em sutilezas e começa a se impor com força. Ela aparece nos sonhos perturbadores, nos rompantes emocionais, nas crises de identidade, nos colapsos que nos desmontam sem aviso. Quando isso acontece, não estamos diante de um simples incômodo psíquico. Estamos cara a cara com aquilo que Jung chamava de o monstro interior, a porção mais primitiva, reprimida e desconhecida de nossa psique. Esse encontro não é metafórico. Ele é visceral, desestabilizador e profundamente revelador. Enfrentar o monstro é, na verdade, o momento mais crítico e necessário do processo de individuação, pois só através dele conseguimos romper com as ilusões do ego e acessar uma verdade mais profunda sobre quem somos. O monstro interior não é mau por essência. Ele é a somatória de tudo que foi excluído, silenciado e reprimido por nós ao longo da vida. Ele grita, esperneia, fere, não porque é cruel, mas porque está há muito tempo confinado na escuridão. Quando a sombra ganha corpo, ela pode se manifestar como impulsos autodestrutivos, sabotagens constantes, sentimentos intensos de culpa, vergonha, inferioridade ou até mesmo superioridade arrogante. Pode surgir na forma de vícios, compulsões, isolamento, relações abusivas ou uma necessidade descontrolada de controle. Esses comportamentos não são simplesmente erros ou fraquezas, mas expressões simbólicas de algo dentro de nós que está tentando chamar nossa atenção. A maioria das pessoas tenta calar o monstro. Recorre a distrações, racionalizações, espiritualizações apressadas ou negações emocionais para fugir do desconforto que ele traz. Mas o que é reprimido não desaparece, apenas se transforma em sintomas. A coragem de olhar para si mesmo sem véus, sem máscaras e sem censura é um dos atos mais transformadores que alguém pode realizar. Não se trata de alimentar o monstro ou se identificar com ele, mas de reconhecer que ele existe e faz parte da totalidade do ser. Esse encontro profundo pode ser disparado por eventos externos como perdas, traições, mudanças abruptas ou doenças. Nessas situações, o ego, nossa identidade construída, se vê ameaçado ou desmoronado, abrindo espaço para que o inconsciente venha à tona com força. Essa travessia é o que muitos chamam de noite escura da alma.
um período em que o sentido parece perdido e todas as certezas se dissolvem. Porém, é exatamente nesse vazio que algo novo pode emergir. A desconstrução do falso eu abre caminho para o contato com o self, não como uma ideia idealizada, mas como uma vivência real, íntima e libertadora. Olhar para o monstro interior é também aceitar que somos ambíguos, contraditórios e paradoxais. A psique humana não é linear nem pura. Somos capazes de amor e de raiva, de generosidade e de egoísmo, de luz e de sombra. A tentativa de ser apenas bom ou correto é uma das maiores armadilhas do desenvolvimento humano, pois nos impede de integrar aspectos fundamentais da nossa natureza. O que não é acolhido se volta contra nós. Mas quando olhamos com honestidade para essas partes e escutamos o que elas têm a nos dizer, elas deixam de ser monstros e se tornam mestres. Esse processo de enfrentamento exige presença e disposição para atravessar o medo. O medo é natural, afinal, estamos nos aproximando do que sempre evitamos, mas é exatamente ao caminhar em direção ao que tememos que descobrimos nossa força interior. Não há crescimento verdadeiro sem confronto, e não há cura sem dor. A sombra contém feridas antigas, muitas vezes herdadas, traumas não elaborados, histórias que não puderam ser contadas. E é no momento em que damos voz a essas histórias internas que elas perdem o poder de nos dominar. O encontro com o monstro interior é o ponto de virada na jornada psíquica. Aquele que consegue suportar o olhar profundo para si mesmo sem se destruir, ressurge com uma nova clareza. A sombra, uma vez vista, não precisa mais se esconder. E quando ela deixa de se ocultar, passamos a caminhar com mais inteireza, responsabilidade e liberdade. O verdadeiro poder não está em eliminar a sombra, mas em caminhar ao lado dela. A jornada pela sombra, quando enfrentada com sinceridade e coragem, conduz inevitavelmente a um ponto de virada, a integração. Esse processo não acontece de forma repentina ou linear. Ele é gradual, profundo e muitas vezes doloroso. Mas é justamente nesse caos, quando tudo parece ruir, quando as estruturas do ego se mostram frágeis e insuficientes, que se inicia a verdadeira alquimia da psique. O caos não é o fim, é o berço da transformação. E a sombra, ao ser reconhecida e acolhida, deixa de ser um inimigo interno para se tornar uma fonte poderosa de energia psíquica, criatividade, autenticidade e força vital. A integração da sombra não significa concordar com tudo o que se encontra nas profundezas do inconsciente, nem justificar comportamentos nocivos. Significa, antes de tudo, reconhecer, aceitar e compreender. Quando algo deixa de ser rejeitado, ele também deixa de operar no escuro. Iluminar a sombra é tirar dela o poder de agir sem consciência. Ao fazer isso, recuperamos partes do nosso ser que estavam exiladas, talentos reprimidos, desejos legítimos, sensibilidades esquecidas, potências sufocadas. É um retorno ao todo, uma reintegração do que sempre foi nosso, mas que precisou ser escondido para que pudéssemos sobreviver emocionalmente. Nesse ponto da jornada, o indivíduo começa a perceber que suas maiores fragilidades são, muitas vezes, a raiz de sua força. Aquilo que antes era motivo de vergonha passa a ser compreendido como uma parte legítima da sua história. A raiva pode se transformar em assertividade, o medo em prudência, a dor em compaixão. A energia psíquica, que antes era gasta na repressão e no controle, começa a ser direcionada para a criação, o cuidado e a construção de uma vida mais alinhada com a verdade interna. O self, esse núcleo organizador e totalizador da psique, que sempre esteve presente de forma silenciosa, agora se torna mais acessível. Ele não grita, não se impõe, mas se revela nas escolhas mais simples e coerentes, na sensação de estar inteiro mesmo em meio às dificuldades. A vida deixa de ser uma tentativa constante de agradar, adaptar-se ou esconder falhas. Passa a ser uma expressão espontânea do ser. Essa espontaneidade, no entanto, não é impulsividade, mas maturidade emocional. É a liberdade de agir a partir do centro, e não mais das defesas do ego. A integração da sombra também traz uma mudança profunda na forma como nos relacionamos com o mundo.
Os julgamentos se tornam mais brandos, a empatia se expande e os conflitos deixam de ser batalhas externas para se tornarem reflexos de aprendizados internos. Reconhecemos no outro a mesma dualidade que habita em nós, e com isso a necessidade de projetar diminui, a reatividade se dissolve e a presença se aprofunda. O indivíduo integrado não é perfeito, mas é inteiro. E essa inteireza se manifesta em atitudes mais conscientes, decisões mais enraizadas e vínculos mais autênticos. Essa fase da jornada exige vigilância constante. A sombra, mesmo integrada, não desaparece. Ela permanece como parte da psique e volta a se manifestar sempre que caímos em automatismos, repetições inconscientes ou rigidez moral. O trabalho com a sombra é contínuo e a individuação é uma estrada, não um destino. Porém, à medida que essa estrada é percorrida, desenvolve-se uma intimidade maior com a própria alma. As quedas já não assustam tanto, porque sabemos que cada colapso pode conter uma chave. A dor já não paralisa, porque aprendemos que ela também pode ser um portal. Transformar a sombra em força é, em essência, um ato de amor próprio. É reconhecer que somos humanos, complexos e imperfeitos, e que é exatamente nessa imperfeição que mora a beleza da vida psíquica. A luz não se sustenta sozinha. Ela precisa da escuridão para se revelar. E a sombra, por mais densa que pareça, guarda em si a semente do despertar. Quando deixamos de lutar contra nós mesmos e passamos a nos escutar com mais profundidade, o caos se organiza em sentido, a dor se transmuta em sabedoria, e a sombra se torna uma das maiores aliadas do nosso crescimento interior. Esse é o verdadeiro poder da transformação. Tornar consciente o que estava oculto, e com isso, abrir caminho para uma existência mais plena, íntegra e verdadeira. A travessia pela sombra não é um caminho confortável, mas é profundamente necessário. Cada fragmento reprimido, cada projeção reconhecida, cada encontro com o monstro interior e cada gesto de integração revela uma nova camada daquilo que somos. A sombra, longe de ser um erro a ser corrigido, é um portal para a inteireza. Ela guarda partes essenciais da nossa alma, que, uma vez acolhidas, ampliam a consciência, curam feridas antigas e abrem espaço para o surgimento do self, o núcleo mais autêntico e sábio da nossa psique. Não se trata de nos tornarmos perfeitos, mas reais. O trabalho de individuação é um compromisso com a verdade interior, com a escuta profunda e com a coragem de ser quem se é, mesmo quando isso desafia tudo o que aprendemos a esconder. Se esse conteúdo tocou algo em você, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que também esteja pronto para mergulhar em si. E não se esqueça de assistir ao vídeo que está aqui na tela. Ele é uma continuação natural dessa jornada. A transformação começa quando paramos de fugir e escolhemos finalmente habitar a nossa própria alma.